Olá, pessoal! A Loteca 872 está na área. E no concurso dessa semana nós teremos jogos pela Série A e B do Campeonato Brasileiro. Antes de começar o vídeo e os palpites para vocês, muitos de vocês já me pediram se eu conhecia alguma coisa sobre desdobramentos e tal. Então eu andei dando uma pesquisada e na descrição do vídeo tem aí um link sobre um site de desdobramentos aí. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha e vissem o que vocês acham. E aí me contem, digam aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? Então vamos aos palpites e análise jogo a jogo dessa semana que está acumulada. Lembrando que as apostas podem ser feitas até sábado às 14 horas, mas é bom não bobear, já que sábado é feriado nacional, então é bom a gente fazer as apostas até amanhã. Vamos começar. No jogo 1, temos São Paulo e Corinthians. Clássico paulista aí, pessoal, é um jogo sempre complicado. O São Paulo empatou ontem à noite, jogando fora de casa contra o Bahia. O Corinthians joga hoje à noite e são dois times ali que estão brigando pela ponta de cima ali da tabela, pelo G4. Aqui eu vejo que o Corinthians é um time que está se reestruturando, é um time que se fecha bem. O São Paulo, no papel, é mais time que o Corinthians, mas nos últimos 5 confrontos são 3 vitórias para o Corinthians, 2 vitórias para o São Paulo. O Corinthians aí vem bem nos confrontos contra o São Paulo. E por isso aqui, por ser um time forte defensivamente, eu acredito que esse jogo termine no empate. Então eu vou ficar com a coluna do meio no jogo 1 entre Corinthians e São Paulo. No jogo 2, temos Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético não vinha um bom momento no campeonato. Até na rodada do final de semana conseguiu um bom empate contra a equipe do Palmeiras. Mas ainda o Atlético se mostra um time com muitas dificuldades. Eu ainda não confio no Atlético Mineiro. Já o Grêmio ontem venceu, jogando em casa contra o Ceará, e está crescendo aí na competição. Como tem Libertadores mais pra frente, vai usar o time titular, e eu acredito que vai querer pontuar nesse tempo que vai usar o time titular. Eu acho que o Grêmio está crescendo no campeonato, acho que pode sim surpreender e vencer, mesmo jogando fora de casa. No seco aqui eu vou ficar com a coluna 2, Grêmio no jogo 2. No jogo 3 temos Ceará e Avaí. Aqui nós temos o confronto de dois times que estão ali na zona do rebaixamento. O Ceará, com a derrota de ontem, já entrou para a zona do rebaixamento. O Ceará vem num momento muito ruim, não consegue vencer, não consegue mais se encaixar. Já o Avaí, fora de casa, também não consegue vencer, é um time limitado esse time do Avaí. E eu acho que o Ceará, uma hora, tem que voltar a vencer jogando em casa, no Castelão, e eu acredito que essa seja a oportunidade para o Ceará voltar a vencer na competição. Então aqui eu vou ficar com a coluna 1, Ceará, no jogo 3, apesar de ser um jogo terrível também. No jogo 4, temos Internacional e Santos. Aqui são dois times em situações opostas. O Inter vem em um mau momento, vem de derrota na última rodada, não vence no campeonato há 4 rodadas. Já o Santos vem de uma ótima vitória ontem, em cima do Palmeiras, já vem de 3 vitórias seguidas, assumiu a vice-liderança, o Santos retomando aí o seu bom futebol. Mas jogando no Beira-Rio, o Inter é muito forte, a maioria dos pontos do campeonato que o Inter faz é jogando em casa. E por isso vai aí a minha aposta na recuperação do Inter. No meu jogo pessoal, eu vou de triplo, é um jogo complicadíssimo, mas o Inter é aquele time que joga melhor contra os times fortes, contra os times mais fracos joga pior. Então pelo fator casa eu vou ficar com a coluna 1, Internacional, no seco, mas para quem puder, eu indico triplo para vocês aí. No jogo 5 temos Bragantino e Paraná, pela Série B. Aqui o Bragantino que lidera a competição, mas essa semana perdeu para o América Mineiro, até uma derrota surpreendente, mas eu acredito que o Bragantino se recupera. Já o Paraná vem de 2 vitórias seguidas aí na sequência e está ali brigando pelo G4. O Bragantino é um time de mais qualidade que o Paraná e jogando em casa deve voltar a vencer. O Paraná empata muito, então por isso cobrir o empate seria uma boa opção. Mas no seco eu vou ficar com a coluna 1, Bragantino, coluna 1, mas quem puder, duplo fechado, coluna 1 e coluna do meio. No jogo 6 temos Coritiba e Criciúma.
Aqui também são dois times que vivem situações opostas na tabela. O Curitiba segue brigando ali para subir e o Criciúma para não cair. Eu acredito que jogando no Couto Pereira, o Curitiba consiga vencer esse time do Criciúma. O time do Criciúma é muito limitado, eu acredito que o Curitiba consiga vencer. Então eu vou ficar com a coluna 1, Coritiba no jogo 6. No jogo 7 temos Londrina e Operário. Ambos os times vêm de derrota aí na última rodada. O Londrina ainda está ali próximo da zona do rebaixamento e sabe que precisa pontuar jogando dentro de casa. O Operário vem de 2 derrotas seguidas em sequência em casa. O Operário, que até a semana passada era um mandante maravilhoso, tinha 100% de aproveitamento, agora já perdeu 2 em casa, tem que buscar pontos fora. Eu acredito que aqui vai ser aquele jogo equilibrado e que o empate seja a tendência. Então vou ficar com a coluna do meio no jogo 7, empate seco, nesse jogo 7 aqui. No jogo 8, temos Figueirense e América Mineiro. O Figueirense, lanterna da competição, conseguiu até um empate na última rodada diante do Botafogo de Ribeirão. Já o América Mineiro vem de uma ótima vitória dentro de casa em cima do líder Bragantino. O América, que no começo da competição estava lá na zona do rebaixamento, agora já está disputando ali o acesso. Cresceu muito na competição esse time do América Mineiro. E eu acredito que mesmo jogando fora de casa, possa vencer sim, tem plenas condições de vencer o Figueirense, que o Figueirense está cheio de problemas, a gente sabe disso, não é o mesmo Figueirense de antes, que era forte na sua casa. Então eu vou ficar com a coluna 2 aqui, América Mineiro no jogo 8. No jogo 9, temos Goiás e CSA. O Goiás, depois de uma boa sequência de vitórias, perdeu na última rodada diante do Botafogo. Já o CSA, ontem, depois que venceu o Inter, conseguiu sair da zona do rebaixamento. Eu acredito que o CSA vai brigar para esse jogo aí, para pelo menos trazer um pontinho para dentro de casa, levar um pontinho para casa, que vai ser muito importante para o CSA. E o CSA é um time retranqueiro, eu acredito que vai se retrancar. Então, por isso aqui, eu vou ficar com o empate seco, coluna do meio, no jogo 9. Goiás é favorito, mas eu vou arriscar um empate seco nesse jogo 9. No jogo 10, temos Fluminense e Bahia. Aqui o Fluminense, que aos poucos vai conseguindo se distanciar aí do rebaixamento. Vem de um empate na última rodada contra o adversário direto, que foi o Cruzeiro, conseguiu segurar ali e vai se mantendo ali longe da zona do rebaixamento. Já o Bahia está tentando subir de posições e está aprendendo a jogar fora de casa. O Bahia é um time que pode surpreender jogando fora de casa. Então, por isso, apostando em algo diferente, o Bahia surpreende às vezes jogando fora de casa, contra times cariocas, tem um bom desempenho. Então eu vou arriscar e vou ficar com a coluna 2, Bahia, nesse jogo 10. Mas é um jogo que qualquer resultado, para mim, é considerado normal, mas eu vou arriscar aqui e vou ficar com a coluna 2, Bahia. No jogo 11, temos Palmeiras e Botafogo. Aqui o Palmeiras que perdeu a vice-liderança do campeonato na última rodada, ontem, diante da derrota para o Santos. O Palmeiras é mais time do que o Botafogo. Jogando em casa, eu acredito que vai vencer o Botafogo. O Botafogo é um time muito limitado. O Botafogo até vem de uma vitória ontem em cima do Goiás, mas o Botafogo é uma equipe regular. Eu acredito que essa seja a chance do Palmeiras voltar a vencer. Então eu vou ficar com a coluna 1, Palmeiras, no jogo 11. No jogo 12, temos Atlético Paranaense e Flamengo. Jogando em casa, o Atlético Paranaense é sempre uma equipe perigosa. O Atlético Paranaense está descansado, já tem vaga na Libertadores, é uma equipe que vai jogar mais tranquila no campeonato. E o Flamengo está brigando pelo título, sabe que não pode bobear e vem em um bom momento. Aqui eu acredito num jogo equilibrado, que o empate é a tendência, mas o Flamengo pode sim vencer, o Flamengo está jogando muita bola, realmente. Então, no seco eu vou ficar com a coluna do meio, mais um duplo fechado na coluna 2. No jogo 13, temos Vasco e Fortaleza. São duas equipes aí que fazem campanhas muito similares na competição. Mesmo jogando dentro de casa, o Vasco não passa muita confiança. Mas dessa vez eu acredito que o Vasco vai conseguir vencer o Fortaleza. O Fortaleza é um bom time,
mas eu acho que aqui jogando em casa dessa vez vai, eu acho que o Vasco consegue vencer esse jogo. Então eu vou ficar com a coluna 1, Vasco. E no jogo 14, para mim, o jogo mais difícil do concurso, Chapecoense e Cruzeiro. A briga ali pela parte de baixo da tabela. A Chapecoense na lanterna da competição, situação muito complicada. Já o Cruzeiro na 18ª colocação e com 4 pontos de distância ali para fora da zona do rebaixamento. No primeiro turno, a Chapecoense venceu o Cruzeiro em Minas. Será que agora o Cruzeiro vai devolver essa gentileza na Arena Condá? Jogo muito difícil, para mim só triplo resolve, mas aqui eu vou ficar com um empate, coluna do meio. Eu acho que vai ser aquele jogo feio, um 0-0, 1-1. Eu acho que vai ficar por aí mesmo, mas é um jogo que só triplo na causa, pessoal. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, deixe seus comentários que eu respondo assim que puder. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria aí de deixar um abraço pro Danley Lima, pro Wagner Tavares, pro Marcos Roberto, para Lena Barreto, pro David Zanon e pro Israel dos Santos, pessoal que está sempre comentando aqui comigo. Tá bom, pessoal? Desejo muito boa sorte para todos vocês. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os meus vídeos. Um beijão e boa sorte e até a próxima!